O artigo que está sendo analisado tem como objetivo avaliar o escoamento de dois tipos de petróleo, sendo um leve e um pesado, em uma situação de queda de pressão para obter informações sobre distintos tipos de petróleo para minimizar os custos de transporte. É uma mistura com óleo e gás natural. Na introdução, já é possível identificar dois termos que aprendemos em mecânica dos fluidos. Na introdução, ele diz que a quantidade de energia gasta para a locomoção do petróleo será diretamente ligada à viscosidade. E o escoamento vertical, através de postos, envolve o fluxo bifásico de óleo e gás. O escoamento é a mudança da forma do fluido sob a ação de uma força tangencial. Com isso, é necessário que seja analisado o princípio da aderência, que gera um diagrama de velocidade. O fluido em contato com o ducto terá uma velocidade diferente do fluido no centro do ducto. Portanto, o fluido é deslocado entre lâminas que deslizam entre si, gerando assim o atrito. Ou seja, a resistência entre as lâminas, que gera o que chamamos de viscosidade. Para a gente achar a viscosidade, é necessário que nós colocássemos nessa fórmula aqui. Tensão de cisalhamento é igual a viscosidade vezes o gradiente de velocidade. A viscosidade nada mais é do que uma propriedade dos fluidos que depende da pressão e temperatura. Na metodologia, foram apresentados dados de propriedades dos fluidos. Ele diz a massa específica e a viscosidade do óleo leve, do óleo pesado e do gás natural. A massa específica a gente encontra através dessa fórmula e o peso específico, a gente pega a massa vezes a gravidade e divide pelo volume. É só acrescentar a gravidade multiplicando nessa fração aqui. O número de Reynolds aparece também na metodologia, que é utilizado para verificar o regime de escoamento. O número de Reynolds é calculado pela massa específica, que a gente já falou aqui, vezes a velocidade média, vezes o diâmetro sobre a viscosidade. Esses dois fatores, mais uma vez, influenciando em mais um resultado do artigo. A pressão também está sendo analisada, que a gente pode interpretar por essa equação. Pressão é igual a ρGH. Massa específica, mais uma vez, aparecendo aqui. Então, quanto maior a minha massa específica, maior será a pressão. Nos resultados de discussão, por conta dos efeitos da viscosidade, os fluidos apresentaram perfis uniformes. A velocidade máxima superficial para o óleo, foi maior do que a do gás natural, para ambos os fluidos. Por quê? Porque eu tenho pouco gás nessa mistura. Então, eu tenho pouco gás, ele tem uma massa específica inferior, então com o cálculo do volume ele vai ser bem baixo, então a vazão também vai ser pequena. E se comparado ao óleo leve e ao óleo pesado. Com os cálculos, chegou à conclusão de que o regime do óleo leve era turbulento e o regime do óleo pesado era laminar. O regime turbulento é aquele no qual as partículas apresentam um movimento desordenado. No regime turbulento, que apareceu na mistura de gás e óleo leve, permite que a camada, que é essa aqui, essa curva aqui, cresça mais rápido, o que aconteceu a 3 metros da entrada. Também foi observada uma diminuição na pressão do fluido, gás e óleo pesado. Por quê? Se eu tenho uma viscosidade maior, a minha tensão de cisalhamento vai ser maior, ou seja, eu vou precisar aplicar mais pressão para poder locomover essa mistura, ou seja, gastar mais energia. Na conclusão, as velocidades da mistura bifásica, gás e óleo leve, foram maiores do que a mistura bifásica, gás e óleo pesado, por conta da viscosidade.